É isso aí. Hoje estamos desfalcados, né? Hoje é o quarteto mágico, estamos desfalcados do meu xará, né? O Marcelo bom e inteligente da história, não o Paraíba. Mas vamos, sem sombra de dúvidas, vamos nos ressentir da sua ausência. Mas vida que segue. Teve um contratempo familiar lá, mas graças a Deus está tudo sob controle, só que eventualmente não vai poder estar aqui com a gente hoje. Mas vamos lá, né? Eu quero dividir com vocês. Nós estamos começando aqui o nosso encontro número 238. Na verdade, assim, nós não temos mudanças substanciais, não temos grandes e novos temas. Então, nós vamos introduzir aí, por sugestão do Vitor, um bate-papo com um update sempre em relação à Copa. Já podemos começar aqui fazendo os palpites, né? Na parte do encerramento. Talvez o tema novo aí seja o surgimento do Zema, né? Que cabra é macho, tá peitando aí uma briga que hoje em dia muita gente não teria a mesma coragem. Mas vamos começar falando da guerra do Irã. E aí, Vitor, o que você está achando? Na semana passada a gente conversava que, independente das perdas que os Estados Unidos haviam imposto ao Irã, e não eram poucas, mas que a guerra da narrativa, ela, pelo menos a guerra da narrativa estava perdida, e que na prática também, de certa forma, se os Estados Unidos tinham como objetivo derrubar o regime. Esse objetivo, uma vez que não estava muito claro desde o início da guerra, dava a sensação de que, apesar de estar ganhando, na verdade, os Estados Unidos estaria perdendo a guerra. Você continua com a mesma impressão? Perdendo, não sei, né? Mas para mim, eu vamos ser cartesianos. Antes da guerra, o que tínhamos? Estreito de Hormuz aberto, regime dos ayatolás. Nesse momento, o que temos? Estreito do Hormuz, aquele vai, não vai, ainda está meio fechado, está aberto, não sei, segundo o nosso amigo Cleveland, fica piscando, né? E o regime dos ayatolás. Ah, mas o Irã está muito mais enfraquecido militarmente. Verdade. E os Estados Unidos gastou algumas centenas de bilhões de dólares para isso, que é também uma verdade. Eu acho que nessa guerra aí, se a coisa ficar na mesma, ou seja, os ayatolás de pés e nada mudar de relevante, a vantagem do empate é do Irã, entendeu? Então, mas ela não acabou ainda, mas eu considero que está rolando um empate. Por mais que as perdas do Irã sejam exponencialmente maiores, o objetivo dos Estados Unidos era o quê? Fazer um Huawei e sair? Acho que não era esse, né? Ainda, segundo consta, ainda tem urânio lá. Também não pegaram os quilos de urânio. Então, para mim, nesse momento, não dá para dizer que os Estados Unidos está ganhando a guerra. Pode ser que ganhe, mas agora, nesse momento, é desfavorável. E mesmo porque é uma guerra muito impopular lá nos Estados Unidos, né? Tem uns 62% de desaprovação. Sim. Acho Isso aí que não. eu acho que e tem a sensação que essa desaprovação ela é muito fruto de uma má comunicação, né? Assim, qual que é a importância dessa guerra para os Estados Unidos? Eu acho que o cidadão americano médio comum não tem essa ideia, né? Então, eu acho que esse governo, de certa maneira, peca pela comunicação, porque não somente não deixou claro os seus objetivos, né? Como ao mesmo tempo, essa comunicação via bravata do Trump, eu acho que tem um primeiro momento ali que ela funciona, mas depois fica um negócio que está perdendo até a credibilidade, né? Porque o termômetro ali ele vai do gelo pro calor muito rapidamente. Não, vamos fazer um negócio, não é nada disso. Vamos assinar um acordo, não vai assinar um acordo. O Irã tem o controle do Estreito de Hormuz, agora o Irã não tem mais, quem tem os Estados Unidos, mas será que tem mesmo? Então fica tudo muito na dúvida. Como você está vendo a cobertura, Nora? Uma acusação que o Trump diz é que está tendo ali uma cobertura, vamos dizer assim, enviesada contra o governo dele, que não reporta exatamente as vitórias militares que os Estados Unidos têm imposto ao Irã. Você vê assim também? Não, mas essa briga dele com a imprensa não é Que não é nova, nova, né?
ele tem perdido muitas dessas, tá? E outra, você tem os sites de acompanhamento de navios no Estreito de Hormuz, tá? Esses são sites absolutamente neutros. O que que a imprensa faz? Acompanha aquilo. Então, você vê quais navios estão entrando, quais estão saindo. Tem navio entrando, tem navio atravessando o estreito e tudo. Então, assim, que ele não gosta da narrativa é uma coisa. Agora, a imprensa também não pode ou não deve inventar coisas. Então, esse tipo de coisas, assim, dá para dizer, o estreito está completamente fechado. Aí você vê navios cruzando, né? Então, assim, não faz sentido. Ele sempre culpa a imprensa, tá? Não é o único a fazer isso. Aqui nós temos, né, vários, Quase vários todos, né? proeminentes políticos, né? Então, assim, inclusive, assim, até a Fox News, tá? Não é que ela esteja criticando, mas ela dá a mesma notícia que as outras emissoras dão, a própria Fox News dá. Você vai me dizer que a Fox News não é favorável ao Trump? É completamente, é 200% favorável. E mesmo assim, as notícias que você vê na CNN, na NBC, qualquer uma dessas, estão na Fox News também. Tá? Tudo bem, eventualmente não com muito destaque, tá? Mas de uma forma geral, a mesma notícia está lá, tá? Eles podem dar uma disfarçada no título, mas o fato está lá, não é nada disso. Agora, só uma coisinha, Vitor, eu concordo com você, só faltou falar do urânio mesmo, porque antes o Irã tinha urânio, agora continua tendo urânio. É, exato. Então, né, então assim, não sei o que que mudou. Aliás, aquele urânio que já não tinha em junho do ano passado, né, que foi totalmente destruído e tudo. Mesma coisa com as Forças Armadas, com a Marinha, iraniana, que foi totalmente destruída. Então, aquele 100% que foi destruído, né, tem um 0% que está fazendo muito estrago ainda. Então, Não, pior o que mais engraçado dessa guerra é que você destruiu todos os navios, não sei o que, aí de repente se descobriu que você pode fazer uma guerra com drones baratos. também, 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 mas mesmo assim, você tem Você não navios. consegue se Claro, contrapor a drones baratos, né? Então, que é algo que a Ucrânia também já tinha aplicado contra a Rússia, né? exatamente, Então, exatamente. Então, assim, falta um pouquinho de inteligência no sentido inteligência, né? Assim, de olhar melhor essa guerra. Não dá para você usar as mesmas técnicas que você usou no Afeganistão, por exemplo. Não funciona. Aliás, também lá também não funcionou. Então, mas você usar as mesmas técnicas agora é besteira. Agora, quanto à guerra de narrativas, eu concordo com o Vitor. Tá? O Irã está ganhando. Aliás, os memes dele estão geniais. Estão, você de chorar de rir. Realmente, assim, os caras estão mandando bem. mas eu acho que nessa guerra, assim, se o Irã joga pelo empate, Claro, ele se concorda? beneficia do empate. O Claro, empate é do Irã. claro, Se eu claro. mantiver o regime dos ayatolás, o Hormuz aberto, tô com meu urânio aqui, não sei o quê, É, porra. Destruíram um monte de coisa, mas tô de pé aqui, empatei com o claro, gigante. É o Davi e claro, Golias, o Golias não nocauteou o Davi. Vitória pro Davi. claro. Né? O, É o, bem isso. eu queria ouvir agora a opinião do nosso decano, que não basta ele que é como que eu poderia chamar, um progre conservador, né? Que consegue apanhar em igual intensidade em quase todos os lados, né? O que eu acho que é um bom caminho, né? Porque se está apanhando todo mundo é porque está no caminho certo. O que você acha, Márcio, do nosso último bate-papo para agora, pelo que a gente vê no noticiário? Parece que não tivemos muita mudança, né? Mais ou E menos tá em como o Vitor trégua, né? falou, né? Tá rolando uma trégua, né? Né? Não é isso? Sim e não, né? Porque rola a É, trégua de um lado, mas de vez em quando tem uma aquela chamuscada do outro. trégua fake, né? É, Então uma solta trégua uma bomba feia. ali, É. outra E ali. aí, Márcio, como é que você tem visto essa. O Vitor usou a expressão que o Irã joga pelo empate. Eu estou vendo de uma forma um pouquinho diferente, né? O Irã está ganhando a luta por pontos. Não houve nocaute, mas ele está ganhando a luta por pontos, né? Ou seja, né? É só as papeletas dos jurados aí, exatamente o que o Vitor resumiu e a Nora também. Eles continuam com tudo que eles tinham antes, está tudo certo, e e numa luta, se você está ganhando por pontos, quanto mais durar a luta, melhor. Quanto mais a luta ficar amarrada, ficar uma trégua, coisa e tal, porque, cara, isso aí não pode durar 2 meses, não pode durar 3 meses, coisa e tal.
Quanto à visão da imprensa, a imprensa sempre foi contra o Trump, desde sempre. Agora, já dizia o grande Tim Maia, me dê motivo. Pô, se o Trump der motivo, aí ferrou de vez, cara. Aí não tem jeito. Então, a minha visão é essa. A imprensa é contra o Trump? Sim. Em princípio, a grande maioria da mídia é contra o Trump. Agora, o cara está dando motivo, o cara está fazendo besteira. E isso aí que o Vitor falou, quer dizer, a Ucrânia provou, você com um drone, você causa um estrago absurdo. Então, eu diria isso, eu estou vendo, não vejo empate, o Irã está ganhando por pontos, e a luta está amarrada, né? Ah, tem uma trégua, né? Tem clinch, né? Igual luta de bola, o cara começou a atacar nesse clinch atrás, e é muito pior para o Trump toda essa demora, porque ele está cada vez mais desgastado lá dentro, né? Então, eu acho o seguinte, o Trump está numa situação que ou ele parte para tentar o nocaute, você vai com tudo, e aí é um risco muito grande, porque teria que declarar uma guerra total, coitado, acho que não tem mais condição de fazer isso, né? Ou então ele diz, olha, né, deixa como está para ver como é que fica, vai sair, não foi mal, coitado, e vai ter que parar. Agora, continuar esse rame-rame, eu acho que é pior para ele, é a minha Rame-rame é visão. bom, hein, Eu, Márcio? Você eu tirou acho que essa ele do está fundo do numa baú. situação meio sem saída, porque Exato. do jeito que foi colocado o contexto, se a guerra terminar sem a derrubada do regime dos ayatolás, É a derrota. percepção que o mundo terá é que ele perdeu. Sim. Exato. Parece que essa. Independentemente de que não seja assim, certo? Sim, Ah, mas eu destruí tudo. Cara, se o regime se mantiver de pé, a percepção é que ele perdeu. Então, assim, se ele sai por uma conveniência política, ele será taxado de derrotado. Por mais que ele diga que não, que ele venda sua narrativa e tal. sim. Então, assim, ou ele derruba o regime, ou ele vai perder. É, Agora, e, para derrubar o regime é bem custoso. Então, aí eu e, acho que aí complica. e é Não, aquela porque aí coisa vai que ter que parece que botar é. soldados fisicamente no Irã, É, coisa que não É, rola. Não vai ser fácil ele conseguir. Mas a única forma que tem de você realmente derrubar um regime ou conquistar um território é com soldados presentes. Não adianta você ter drones, ter bombas, tudo isso. Tá? E outra, decapitaram os principais líderes, tudo. Só que o Irã não funciona dessa forma. Eles já tinham se preparado, funcionam tipo os terroristas, tá? Como eram é isso. os montoneiros, tudo tem células, tá? Cada uma tem a sua independência e muitas vezes uma não sabe nada do que está acontecendo com a outra. Então, aí é que você não consegue, porque por mais que você corte a cabeça da hidra, tem outra. Não tem. Não. Ali mais é ou um menos. regime, não é uma pessoa, né? Não é uma É, Venezuela que você tira o ditador, faz exatamente. um acordo com quem está lá e o cara se torna do seu tipo. Isso não É pode muito ser no Irã. parecido com o Talibã, né? Que tem uma estrutura primitiva, né? Não, Horizontal. né? Nem de longe tinha um arsenal militar como o iraniano, e nem por isso, e mesmo com os Estados Unidos ocupando o país, pode-se dizer que foi uma operação bem sucedida. Aliás, ao contrário, né? A saída dos Estados Unidos do Afeganistão foi desastrosa. A única coisa que eu penso assim é que tem um desequilíbrio informacional, né? Então, assim, a gente sabe com clareza como os veículos de imprensa americanos se posicionam, o como eles criticam, o que eles criticam, mas a gente não tem informação de dentro do Irã, como que a população está vendo isso, né? Então tem aí, talvez de tudo que a gente falou aqui, que eu acho que a maior parte é consensual, talvez a gente tivesse que ter pelo menos uma nota de rodapé, que é o fato da gente não ter acesso à imprensa ou o entendimento da Mas não população. existe isso lá, né? Esse é o problema. A imprensa tudo bem, que é uma imprensa oficial, mas eu digo assim, nós não A temos uma. população é oprimida, né? Então a gente não tem uma carga informacional, porque veja só, o Irã hoje, ele trava uma batalha em duas frentes. Na frente externa, com os ataques americanos, que são, vamos dizer assim, eles têm uma certa asepsia, né? Que é no sentido de, pelo estrago que os Estados Unidos causou no Irã e o número de perdas em vidas, essa conta está zerada por enquanto.
Mas, ao mesmo tempo, o Irã, ele luta em duas frentes, né? Na frente externa, contra essa coalizão dos Estados Unidos com Israel, mas internamente também bastante questionado, né? Agora, uma coisa é você enfraquecer o regime, outra coisa é você mudar o governo, e o Afeganistão mostra bem isso. Aliás, não foi, né, só o Afeganistão que apanhou, não foi só os Estados Unidos que apanhou no Afeganistão, né? Russos e ingleses, em algum momento, também passaram poucas e boas por lá. É, e como a comunicação ela é um pouco crua, em alguns momentos até caricata, eu acho que não está chegando no americano médio a importância estratégica daquela região, porque, vamos pensar, a guerra do Iraque, no final das contas, assim, o que é legal a gente viver num mundo que um terço da reserva de petróleo tem um maluco sentado em cima? Não, não é. É legal a gente viver num planeta em que um ponto tão estratégico de distribuição de petróleo está na mão de um regime teocrático? Muito menos. Então, assim, acho que teria que ter uma qualidade de comunicação que levasse o porquê que os Estados Unidos estão metidos numa guerra tão longe de casa, né? E fica um pouco daquela coisa, né? Nem e nem sai de cima, porque não consegue derrubar o regime, faz uma guerra séptica, não assume o ônus de colocar tropas no solo para tentar avançar e derrubar o regime, como aconteceu no Iraque, até porque e nem isso seria necessariamente garantia, porque a batalha em campo ela tem essa coisa de você poder adotar táticas de guerrilha, né? Você vê a dificuldade dos Estados Unidos de manter uma zona de segurança lá em Bagdá, né? Aquela zona verde não era tarefa simples, né? Então, quem está jogando para destruir tem muito mais vantagem, né? Você pega um caminhão aí, sai atropelando todo mundo pela frente, então não é tarefa simples, não. E realmente fica essa sensação, por mais que tenha causado perdas, por mais que tenha causado danos ao regime iraniano, a estrutura militar iraniana, ainda fica essa sensação de esse gosto amargo, né? De que não tendo ganhado é como se tivesse perdido, pelo menos por enquanto. Diga aí, Nora. Não, só queria acrescentar uma coisa, que, claro, o Irã está se debatendo em duas frentes, a externa e a interna. O que acontece historicamente quando um país está enfrentando um inimigo externo? Os internos se unem. Na Sim, Argentina, na época da Guerra das Malvinas, a maior parte da população não queria o regime militar, queriam ver o Galtieri pelas costas, para dizer pouco. Nossa, todo mundo se uniu. Ah, estamos sendo atacados pelo Império Britânico, não sei o quê, tudo. Gente, eu escutei uma pessoa que, inclusive, não era nem um pouco favorável ao regime militar, nem nada, dizer, olha, eu vou nadando para botar uma bomba em Londres. Assim, esse nível de coisas. E isso acontece historicamente. Então, quando você tem um inimigo externo, não Rec- importa as desavenças. Sabe aquela coisa dos irmãos, né? recentemente a gente teve o exemplo ali naquela conversa mole de soberania, né? Ali por algum tempo colou a conversa, né? Mas é a mesma coisa, dois irmãos podem brigar doidado, né? Você pode falar, você pode xingar seu pai, tudo. Vem alguém de fora xingar teu pai, os Não, dois é irmãos vão diferente. encher de porradas a pessoa. Então, isso é histórico. Então, assim, essa parte, tudo bem, a gente não tem informações, não tem acesso à imprensa, não tem acesso a pesquisas, nada. Mas eu acredito que essa insatisfação, tudo, esteja um pouco abafada agora, porque está todo mundo. As pessoas que foram lá para abraçar ponte e usina elétrica foram lá, eu acredito que de livre e espontânea vontade, porque como é que você vai obrigar uma pessoa a ir lá para fazer de escudo humano? Quer dizer, Sim. como é que você vai ameaçar uma pessoa? Se você não for, eu te mato? Não, se você for, você vai morrer. É. Então, assim, as pessoas foram, pelo menos em sua grande maioria, eu acredito que por convicção. E por mais que o regime seja questionado, sempre vai ter uma parcela da população que vai ser Também. favorável. Dificilmente você vai ter Claro. Mas, ali 100% contra o regime, né? mas a questão do Irã, ela não obedece à nossa lógica. Não, claro. O Até porque regime ser a morte questionado não glorifica, importa. né? Não importa. Se eles mantiverem a capacidade de opressão, pode questionar à vontade. Eles vão lá e matam 10 mil e o pessoal fica quieto. Isso só vai importar, na minha opinião, se eles se insurgirem de tal maneira e seja um movimento tão forte que consiga derrubar o governo. Eu O, acho improvável. o que não é Já tarefa aconteceu simples agora. depois de
quase 50 anos, né, de regime, né? Então, Começou em eu acho setenta e difícil nove. acontecer isso. Ainda mais sob uma guerra que acaba até indo em movimento contrário. Alguns dos caras que estão em dúvida, o cara tá me agredindo aqui, não vou fazer nada. Então É, eu acho que é uma Eu, situação bem complicada, E o eu anti-imperialismo acho yankee é que sempre um discurso bom, né? sempre. eu, só para fechar, eu acho que esse ponto é importante. Os iranianos estão sendo agredidos dentro de casa. Isso cria uma situação completamente diferente. Como é que o americano médio vê essa guerra? O meu filho foi para lá e voltou um caixão. Você, por que que fez isso? Por que que fizeram? Pô, que merda que esse cara tinha que fazer lá? Agora, o iraniano não, eu estou sendo bombardeado. Então, é muito mais fácil a empatia no caso. Por menos que eu goste do Ayatollah, de não sei o que, coisa e tal, eu estou sendo agredido. Eu estava na minha casa, estava quieto, e vieram me dar Talvez, porrada aqui dentro. se a Então, gente for pensar, se for pensar é pragmaticamente, complicado, gente, é muito complicado. se for, Eu se acho que foi um movimento muito mal pensado, e agora está difícil E por mais que individualmente tenham havido perdas, pensando para o regime, essa guerra pode ter sido útil, né? Porque ela, de uma certa maneira, Exatamente. vamos pegar o exemplo que a Nora deu das Malvinas, né? Ali foi uma última. A nossa ditadura foi muito mais longeva, né? Durou 21 anos, mas muito menos cruel, muito menos violenta do que foi na Argentina, né? Aqueles 7 anos, 8 anos ali, né? Isso de ditadura foram muito mais cruéis. E a questão das Malvinas, ali, eu acho que foi uma última cartada do regime tentando se manter e tirar o foco da questão da ditadura e tentar unir, né, o país ao redor de uma causa comum. Tanto é que você vai na Argentina hoje, em Buenos Aires, né, você tem lá o Dia dos Veteranos, existe um culto aos veteranos das Malvinas, até porque foi uma loucura que fizeram, né? Colocaram jovens despreparados num ambiente absolutamente inóspito, hostil, para lutar contra um poderio militar muitíssimo superior, né? Então foi um verdadeiro, sim, foi uma goleada, né? E que criou uma fissura ali no orgulho nacional da Argentina, mas nem isso fez com que o regime se mantivesse. Mas eu acho que de certa maneira, na cabeça do regime, vamos dizer assim, se fosse um organismo, né? Talvez essa guerra agora tenha arrefecido o questionamento interno. Bom, isso é o tempo que vai dizer, mas por enquanto a gente segue com aquela sensação de que, ainda que esteja tendo uma vitória militar, ainda que tenha ferido gravemente, né, o regime, não, talvez ainda a gente não tenha certeza se feriu de morte, né? E cobra a gente sabe como é, né? Ou você deixa a bicha quieta lá, né? Ou você mata ela. O meio termo não vai resolver muito, mas é o tempo que vai dizer. Bom, não que não que não seja uma guerra, né? Mas arrefecendo um pouco as coisas, vamos trazer aqui para a nossa tragédia diária. Né, nós tivemos aí as últimas pesquisas mostrando uma tendência que parece cada vez se consolidar mais, né? De colocar o Flávio Bolsonaro potencialmente no segundo turno, e parece que aumenta um pouco as apostas de que ele poderia vir a ganhar a eleição em segundo turno. Você tem essa sensação também, ou você acha que o Painho ainda é o favorito? Eu nunca achei que o Painho fosse favorito. Já há tempos que eu anuncio que ele vai perder. Certo. E aqui Era mais uma provocação. temos aqui posso, e sim, estou enviesado com o que ele torcida, mas também tem um respaldo lógico de por que ele vai perder. Você acha que ele nem concorrerá, né? Eu Temos aqui tenho uma aposta certeza, aqui. Você tem certeza que certeza? ele não Mas eu, concorrerá. eu, eu, eu acho que ele perde e porque assim a desaprovação dele só sobe. Então agora parece que piorou um pouco mais. Eu tô esperando a próxima fornada de pesquisas, porque a minha expectativa é que o Flávio abra mais dois pontos ali no segundo turno, que ele está com um de vantagem, né? Tá a diferença ainda de um. Eu acho que na próxima vai para três. E assim caminhamos. Temos uma novidade aqui, que é o Zema fazendo barulho. Como Eu é que vai acho. ser isso, né? Ganhando, sendo o único candidato a bater no STF. O único.
porque Caiado não faz isso, Flávio também não, É, né? eu acho que E o ele na STF corrida, é uma geni, né? Que ela é fácil de tomar pedrada, porque ele dá mil e uma razões para apanhar, sem todos dúvida. os dias. Então ele E pelo escolhe um contrário, né? alvo. O Gilmar Mendes antagonizando com o Zema tá dando mais arsenal para o Zema se manifestar contra o STF, né? Eu não sei exatamente qual o efeito disso, vamos ver, né? Vamos ver qual é o efeito disso, Ó, se ele move alguns pontos, não sei. eu vou passar aqui para o Márcio com a seguinte Se ele provocação. se torna no segundo turno mais forte, vamos ver o que acontece. Eu acho muito difícil alguém desbancar um segundo turno entre Lula e Flávio. Acho muito difícil. Eu também acho A difícil, mas menos, a menos que Lula não vá para o segundo turno, não se candidate. Aí é uma outra conversa, é, né? A eu gente acho ouviu que essa conversa de Ciro Gomes ser candidato. Pode ser, de repente ele tira voto mais à esquerda do que à direita, não sabemos. Ele pode dar uma esculhambada ali no quadro, mas eu torço diariamente para o para perder o enfraquecimento almoço. contínuo de Paim e espero que ele acorde um dia e fale assim, não quero perder a eleição e eu vou dar razão ao Marcelo Porto e renuncio à minha candidatura. Eu Que vou para fazer o mim, Porto pagar esse almoço. não, que para mim É, é o cenário, não, O aí na César, o verdade eu vou Vitor ganhar, pagar né? esse almoço. Olha só, ô, Márcio, né, quando eu fiz faculdade, uns 300 anos atrás, em mercadologia, com o professor Egídio, uma das matérias eu lembro bem que ele falava sobre market share, e ele falava, quando você tinha um mercado muito disputado entre duas marcas, que uma estratégia era você lançar uma terceira marca, porque ela ia tomar, vamos imaginar, né, a marca A e B, e você lançando a marca C ia tomar um pouquinho da B e um pouquinho da A, né? Mas quando você, sendo a marca C uma marca do conglomerado A, ao final, ao lançar uma terceira marca, o conglomerado A passava a ter um market share maior, quando você somava o A e o C. Não sei se eu fui claro aqui na minha você explicação. Eu tá, acho que o Zema entra, ele entra com um discurso de batedor. Sabe aquele coelho na corrida? Aquele cara que vai lá na frente correndo, ele não está correndo na frente para ganhar, mas ele está correndo na frente para cansar o adversário. Porque os caras vão tentar acompanhar o ritmo dele. Então, acho que o Zema está tendo esse papel. Ele está capturando aqueles votos que talvez não fossem tão naturalmente do Bolsonaro, fossem mais um voto anti-Lula, mas que não se o meu, declara, por exemplo. né? Que não se O voto declara, ele já capturou. Ele né? capturou meu voto. O meu também. Mas nós votaríamos no Bolsonaro. Mas eu acho que Sim. ele vai capturar também votos de pessoas que talvez não se sentissem tão à vontade em votar no Bolsonaro, mas que tendo votado no Zema e caminhando para um segundo turno, e o Zema apoiando o Flávio Bolsonaro, que seria uma obviedade, devem caminhar para lá. Você acha que pode ter esse efeito? Porque hoje, quando a gente olha a pesquisa, se a gente somar Flávio, se a gente somar no primeiro turno o Zema e o próprio Caiado, né, eu acho já teria uma vantagem mais razoável contra o Lula, né? Que a gente vê se somar Zema e Flávio, já dá mais que o Lula e mais que esse 1% aí que a gente vê. O que você acha, o Márcio? O Zema entrou para jogar para o Flávio ou ele tem pretensões genuínas próprias? Eu acho que ele tem pretensões próprias. Talvez não para essa, mas para firmar uma posição. Agora, eu tenho amigos, né, luloafetivos, né, vocês conhecem que estão. E o que me choca, né, choca não, porque não me choca mais, mas assim, o que está me impressionando é que os caras, cada vez mais, eles perderam a capacidade de argumentar. Ou seja, né, eles era, quer dizer, você falava o Lula, ele respondia o Bolsonaro. Agora eles Sim, respondem Zema, né? E assim, eles perderam, e em casos são pessoas inteligentes, são pessoas que trabalharam comigo, são pessoas que eu respeito. Os caras perderam completamente a noção, assim. Tem um cara, né, alguns lá, um cara que é. Pô, o cara é professor na área de gestão de projeto e tal. Conheço o cara há não sei quantos anos.
O cara, assim, agora ele bota posts assim. Quem acha que Lula vai ganhar no primeiro turno, digita 13. E é um grupo de uns 5, 6, né? Então um escreve, os outros 5 curtem. É engraçado pra cacete. Então, eles desistiam de argumentar, eles desistiam de falar, eles só sabem isso, falar mal do. Né? Eles não defendem mais os membros do STF, coisa e tal. Então, eu diria, né, que, usando uma expressão, é uma lulicidade tóxica, né? Eles perderam completamente a capacidade de argumentar. E tá na cara, tá dando até pena. Pô. Esses dias eu tirei o dia, eu estava precisando me martirizar um pouco, uns pecados que eu tinha da reencarnação passada. Aí eu fiquei olhando 10 minutos o Lula falando lá em Portugal. Meu Cara, Deus. é uma vergonha, é muito triste, cara. Chega a ser triste ver. É o tiozão do churrasco, entende? Ele está falando Ele tá merda, ele caminhando só para ser fala o Biden, merda. né? Não, não, mas ele é pior. Ele é o Biden temperado na cachaça, é muito pior, cara. É muito mais, ele é agressivo. O Biden é um velhinho legal, um velhinho bacana, coisa e tal. Mas o Lula é agressivo, E é o é um mesmo, negócio muito pior. engraçado é que é o mesmo discurso que ele tinha há 40 anos e ele faz Isso. como se ele não fosse governo. Não, como se ele nunca tivesse É. governado. Exatamente isso. Não, Mas ele e está no assim, Então, né? governo há 20 anos, Você já pô. viu a montagem que fizeram de 23, 24, 25, 26? Não, que nós plantamos no passado e agora vamos colher. É a mesma agora, conversa, né? Parece o Didi, né? Contando aquela história de que foi pro céu, tinha criança. Ah, mas aqui tem fome, não sei o que lá. O Didi, você tem vídeos dele contando essa mesma história da criancinha, 50 anos, né? E é mais ou menos o Lula, né? Contando, enquanto tiver um brasileiro com fome, é a mesma conversa. E é exatamente isso. Parece que nunca foi governo, né? É não. muito louco. A impressão que dá é que um dia ele vai deixar escapar. Não, porque com esse governo que está aí não dá, mas quando eu for eleito, vocês vão ver. É um negócio Vai- meio doido, um negócio meio assim, como eu digo, privação de sentido, a realidade não faz mais sentido para ele. Então, agora, o grande problema que eu vejo, assim, imagina o day after, imagina Flávio Bolsonaro eleito ou Romeu Zema eleito. Como é que fica o pessoal do STF? Como é que fica o próprio Lula? Porque o Lula volta para a cadeia. E o pessoal do STF, então, existe um sistema ali que está tentando se segurar de algum jeito e que eu temo até pelo que esses sim, estão jogando toda a ficha na mesa. Eles estão tentando impedir que o Zema seja candidato, eles vão fazer o possível para não ter candidato de oposição. E aí vamos ver, aí o que que acontece? É o povo, né? É a Mas revolta, a única coisa que teve pode impedir isso aí é uma acho que revolta popular. ganhando Mas, o Flávio, não acontece nada nesse sentido, eu acho. olha, Flávio é contemporizador e tal, não vai querer se meter em confusão, em encrenca com o STF. O STF só estará em risco se houver um Senado à altura. O presidente não vai fazer nada. Se o mas Senado não for eleito à altura, vai continuar assim. E a eu altura sei. não basta nem ser um Senado mais à direita, que ele já é um pouco mais à direita. Precisa ter coragem e não ter rabo preso. Precisa ter as três coisas. Eu acho meio improvável, tá? Eu sonho com isso, mas acho improvável. Mas, Eu acho que o presidente ele não tem esse poder. Então ele entra lá e vai ter que jogar o jogo do STF também. Imagine o governo, todo governo tem muitas causas lá. Esses caras agem politicamente. Então, você não pode entrar em confronto. Se você entrar em confronto, você perde, né? Você olha, eu perde. não sei, porque eu acho que depois de tudo que está provado contra o Toffoli, contra o Alexandre de Moraes, contra o Gilmar Mendes, não tem como contemporizar isso aí, cara. Não tem mais como. Pelo menos, anistia eles vão ter que dar, Ah, sim. dosimetria vão ter que dar, eles vão ter que abrir as Isso pernas, vão sim, ter que abrir mas as o pernas mesmo. STF vai continuar lá, os mesmos caras. A menos que empichem um para mostrar, olha, tem um cara que foi empichado, entre no trilho. Mas para empichar precisa o presidente do Senado. Quem é o presidente do Senado? O Alcolumbre. Pô, esquece. Ah, quem vai ser o próximo? Eu não sei. Quem vai ser o próximo? Aí depende muito de quem vai ser o próximo. Mas é aquela coisa, né? Enfim, mas voltando ao assunto, pesquisas, eu acho o seguinte: o Lula não tem mais jeito.
O Lula, e até quem gosta dele, até quem apoia ele, já está admitindo derrota. Está admitindo coisa que há 6 meses atrás nem passava na cabeça. Agora os caras estão admitindo derrota. Conhece Agora, petistas o, admitindo derrota? Eu ainda não conheço. Esses raízes ainda acho não, que vão ganhar. não, eles não admitem publicamente, mas o clima é de velório. É que nem falar O mal clima é de do velório. nosso time. A gente nunca fala, mas no Eu íntimo Então, falo, eu falo. a gente fala, mas no Ah, íntimo mas é fala. vascaíno, você vai fazer o É, quê, também Vitor? Não, mas você não conta, né? Você é café com leite, não, desculpa, você é não, mas sabe, vascaíno. eu vou te contar um negócio. O meu marido, obviamente, vocês já sabem, é corintiano. Na época da loteria esportiva e tudo, quando o time estava muito, muito, muito ruim, ele até colocava empate. Mas ele nunca, nunca botou o Corinthians Hum. perdendo, sabe? Nunca. Sabe, é mais forte do que a gente isso. No íntimo Mesma a gente coisa sabe, mas com. é que nem eu que esse bosta desse técnico do meu time, que é o que eu sempre falo. Pô, técnico ruim já é uma merda. Petista ainda, pô, é esculacho. Mas não consigo, não vou torcer contra o São Paulo, né? Então, exatamente. Então, assim, mesma coisa o petista, ele pode até estar meio desanimado e tudo, mas ele nunca, nunca vai Ah, eu acho dizer que que é. vai ter Nos grupinhos medo. de WhatsApp deve rolar aí, né? Se você entrar disfarçado num aí, talvez tenha uns prints legal para dividir. Mas Eu acho que essa publicamente não pessoa nem no admito. escuro vai falar e vai É. admitir isso. Mas o Sakamoto, por exemplo, um dia desses aí falou, né? Essa é Verdade. surpreendendo a apresentadora, né? Dizendo Não, aqui, falando de uma derrota do Lula. Ah, não sei, acho difícil. Eu tenho a sensação, eu acho que o Lula não sustenta essa candidatura até o final, já falei aqui. Não vejo sentido lógico a essa altura da vida, ele podendo sair do governo com a narrativa de que restabeleceu a democracia, que a inflação está sob controle, que o desemprego está baixo, que o povo nunca teve tão assistido e que agora ele, depois dele ter feito essas maravilhas todas pelo Brasil, que ele precisa cuidar da família, né? Eu acho que ele tem a faca e o queijo na mão para não sair derrotado pela porta dos fundos. Teria que, na minha opinião, ele teria que ser. Não que eu, não, eu já aprendi, já tomei lições para nunca subestimar a burrice petista, né? Mas assim, mas mesmo assim, eu acho que é muito pouco. Eu fico pensando, cara, o cara entrar numa bola dividida dessa, a essa altura da vida, sem ter a possibilidade de concorrer a uma nova eleição, porque vamos pensar o seguinte: eu concorro essa apostando que eu perco, mas o governo que vai entrar no meu lugar vai ter uma missão tão complexa que ela fracassa. Tipo o que aconteceu na Argentina, né? Vem o Macri lá, tenta agradar gregos e toeiros, não faz o que tem que fazer e entrega de volta o poder, né? Mas com a idade que o Lula tem, acho pouquíssimo provável. Sinceramente, não sei. E reforçando aqui um pouco, até a gente pode fazer uma rodada nova sobre isso. Eu acho que a chegada do Zema, com esse discurso, capturando esse sentimento que eu vi uma pesquisa que 60% das pessoas não confiam ou veem o STF com ressalva. Para mim, surpreende, porque eu acho que é muito mais, que a gente vê mesmo pessoas mais à esquerda, né, que até pouco tempo atrás eram uníssonas, né, em apoio ao Xandão, né, já Mas aí, tiraram. aí até tá falando com a intenção de voto do Lula dos 40%. Até fala, né? É, mas eu acho que é mais crítico ainda, na minha opinião. Então, eu acho que o Zema, ele talvez tenha talvez seja um efeito mini Bolsonaro na eleição que elegeu o Bolsonaro, que é capturar um voto descontente que tem uma chance razoável, dadas as circunstâncias, de migrar no segundo turno para o Flávio. Então, eu, se eu fosse o Flávio, eu ia ter o Zema como BFF, que fala, né? Best Friend Forever, não é isso? Eu ia ser meu melhor amigo, porque eu acho Mas que eu já estou vendo movimentos entre os. Que o Márcio falou bem que tem esses lulistas fiéis e devotos e tal, né? Também existem os bolsonaristas fiéis e devotos e tal. Não sei qual que é a proporção, mas tem um pessoal que é Deus no céu, Bolsonaro na terra. Eu já estou vendo essa turma falar mal do Zema. É assim, pô, deixa o cara. Mas não, mas, mas já eu, vejo eu essa turma acho, falar mal. eu acho, Vitor, no segundo turno, entre Zema e Lula, os bolsonaristas vão de Zema, pelo amor de Deus, não é possível É que que não seja essa é uma assim. hipótese quase tem a minha impossível de dúvida. acontecer. Tem minhas dúvidas, porque eu acho que tem muito bolsonarista raiz, né? Exatamente. Nós E conhecemos casos. vai dar uma de isentão,
num vai caso dizer que desse, é ele que não. tem o extremo isento, né? Tem o isento né? Tem o extremo centro isento de centro e tem o extremo isento de direita, né? O extremo isento de direita é o seguinte: se não votar na pureza bolsonarista, não vota em ninguém, porque é mais ou menos tudo a mesma coisa. O que é uma insanidade, né? Primeiro, acreditar É. na pureza bolsonarista, porque todos nós somos humanos, somos falhos, nós estamos falando aqui de política e não de outra coisa. E política, a política, o que que ela é? A política ela é a alternativa à guerra. Qual é a alternativa à política? Guerra civil, né? Internamente, qual que é a alternativa à política? Alguém se impor através da violência, não é isso? Então, naturalmente, a política presume que em algum momento você tem que talvez até sentar com o teu inimigo, ou alguém que é um inimigo de ocasião contra um mal maior e tal. Mas existe essa pureza, essa parcela bolsonarista pura, que sem nem se dar conta, acaba se assemelhando muito aos mais radicais petistas no seu comportamento, só mudando o alvo da sua paixão e do seu amor, né? Porque, por exemplo, eu acho que o Bolsonaro tem alguns méritos. O Bolsonaro é um preso político, ele é uma vítima, mas ele também cometeu burrices descomunais, né? Não dá para negar. Ele é uma vítima, sofreu um atentado, quer dizer, humanitariamente, pô, o cara sofre até hoje com as consequências. Sem sombra de dúvida, a meu ver, o golpe que foi dado foi no processo eleitoral que ele perdeu, não foi urna, foi no cartão amarelo, no lateral invertido, né? Foi minando o processo eleitoral. Ali que está o golpe, não está, no meu entendimento, não está na urna. Agora, isso não isenta ele de burrices descomunais, como, por exemplo, responder a pergunta: e aí, presidente, hoje morreram tantos brasileiros. Cara, precisa ser genial para falar. Me solidarizo com cada família como se fosse um familiar meu. Sinto como presidente desse país, como se fosse um irmão meu, um sobrinho, um filho que morreu. Né? Então, podem ter certeza absoluta: o Brasil é um país continental, tem muitas dificuldades logísticas, nós estamos fazendo o máximo que a gente pode para tentar minimizar esse, que é um problema que não é do Brasil, é do mundo. Não, o cara responde: eu não sou coveiro. Pô, vai pra puta que eu pariu, né, meu irmão? Né? Não dá para não ter esse ônus. E aí, não, porque ele é sincero. Não, porque ele é honesto. Não, porque ele estava pressionado. Meu irmão, não aguenta, não desce pro play. Você quer ser presidente da É. República e não quer ser pressionado? Você quer ser presidente da República e não quer que as suas palavras sejam usadas mesmo que fora de sentido? Pô, a gente tem exemplo na política. Alguém acha que o Paulo Maluf era a favor de estuprador? Ninguém honesto acha isso. Agora, pode um político falar estupra, mas não mata? Óbvio que não pode. Né? Qualquer pessoa com um pouquinho de boa vontade fala assim: poxa, já está cometendo a violência de estuprar a mulher, ainda vai tirar a sua vida? Foi isso que ele quis dizer. Agora, um político pode falar estupra, mas não mata? Um político pode contar com a boa vontade alheia? Não pode, né? E o Bolsonaro foi O muito. Lula pode. O Tirando o Lula Lula, pode. obviamente, O né? Lula Que o pode. Lula pode Por isso falar que eu digo que barbaridade. é Ele pode mais, falar é barbaridade, mais radical, é mais seita. É seita mesmo, é aceita uma mesmo. seita. Então, O assim, Lula pode. tirando essa coisa de seita religiosa, né? Então eu tenho a sensação que o Zema tem um papel assim importantíssimo na eleição. Ele é o batedor, é aquele cara que vai na frente tomando porrada, né? Os índios mandando flecha, mas ele vai avisar a turma, ó. E de certa maneira é surpreendente como um cara tão safo como o Gilmar Mendes, de certa maneira, ao antagonizar com o Zema, ele está credenciando o Zema, né? É a soberba, né? É a É, soberba. exatamente, porque o Gilmar Mendes ele é um poço de arrogância, né? E quando ele fala do jeito simples do Zema, né? Que diz muito respeito ao brasileiro médio, né? Porque Nossa. ele desqualifica o Zema por ser um homem simples, né? Mas a simplicidade do Zema e a sua boa conduta, afinal de contas, não há nada que aponte contra ele, né? E ele foi eleito como um candidato do antissistema lá de Minas Gerais, um cara bem sucedido, que não vive da política, doou tudo que ganhou, né? E quando ele trata o Zema assim, quer dizer, na verdade é aquela história. Ele está criticando a simplicidade do Zema, mas ele está sendo extremamente arrogante, né? E é aquela história, né? Por fora fala bonito, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Então,
é incrível como o Gilmar Mendes está dando para o Zema uma relevância ainda maior do que o próprio discurso do Zema tá permitindo. Eu acho que isso vai ser decisivo no processo eleitoral em fazer que aquela meiuca ali no segundo turno penda para o Flávio. O que você acha, Vitor? Faz sentido isso? Faz sentido, faz sentido. Eu espero que esses fiéis devotos entendam isso, porque eu vejo essa movimentação começar a bater no Zema e me vejo preocupado com essa. Como já teve treta aí Com o Nicolas, entre né? isso, com o Nicolas. Pô, meu, deixa o cara. Ah, ele não apoiou o Flávio. E daí? Ele tá batendo no Lula. É uma coisa tão egoísta, tão Mas é mesquinha isso. porque é aquele estágio pré-seita, né? É o estágio pré-seita. O petismo ele está mais consolidado como seita. O bolsonarismo extremo não tá. Eu votei no Bolsonaro, acho o Bolsonaro um preso político, acho um vítima de uma puta injustiça, o que não me blinda de ter críticas ao Bolsonaro. Mas você vê que tem uma parte de pessoas que votaram e que apoiam o Bolsonaro incondicionalmente. Se o Bolsonaro disser que 2 mais 2 é 5, pronto, acabou. Que é muito parecido com esses lulistas doentios que são incapazes de tecer a mínima crítica ao Lula. É impressionante como eles não se percebem similares. Mas vamos seguir aqui. O Zema parece que vai. É aquela história, né? Na política, às vezes, o importante não é você necessariamente ganhar, né? Mas influenciar para quem vai perder pode Verdade. ser também um grande cacife político. Eu acho, e aquela história, o Márcio foi muito feliz, né? O Zema, ele é para a política, ele é jovem, né? E ele está pavimentando um caminho lá para frente, né? Se o Ciro Gomes disputou tantas eleições, por que o Zema não pode disputar uma ou duas, né? Então acho que ele tá no caminho certo. Bom, seguindo aqui a sugestão do Vitor, vou começar por ele. O Vitor acha que daqui para frente a gente tem que fazer uma rodadinha da Copa News, né, o Vitor? Quais seriam as Copa News. novidades? Copa News. E aí no Copa News aqui, o que a gente tem? O Neymômetro, né, que é o termômetro se o Neymar vai ser convocado ou não, independente do quão crítico se possa ser a ele, o Neymômetro parece que subiu aí, né? Tem umas contusões aí que devem aumentar a chance do Neymar ser convocado, né? Olha, não sei, viu? Eu vi o jogo antes Santos e Curitiba, tá? Tá. Eu sou um torcedor do Curitiba também, Ah, que essa é um merecia coxa ter, branca? sou coxa branca, merecia ter vencido ontem. Agora o Neymar, na boa, ele não tá, ele não é, ele não entra nem na seleção da rodada. Mas você acha que Assim, você não acha que ele pode, por conta da Copa, tá tirando um pouco o pé? eu acho que não, acho que ele tá Tá mal mesmo. frustrado, inclusive, porque ele tá querendo mostrar serviço e não consegue. Putz, ele não. Ontem ele bateu uma falta na trave. Foi isso que ele fez. Ele não consegue se destacar, entendeu? Eu, eu entendo, eu entenderei o Ancelotti se ele não levar o Neymar. Porque tecnicamente, se ele levar o Neymar é pelo que ele foi no passado, não pelo que ele está jogando. Na esperança de que ele tenha um lampejo. O nosso amigo Gutermann não levaria o Neymar, né? E é Mas eu acho santista, né? que é santista. Porque eu não sei Eu se acho que assim, qualifica ele ou desqualifica ele para votar sobre o tema, ele tem mais uns 6 ou 7 jogos pela frente. certo? Ele vai precisar mostrar mais, sabe? Por mais que haja vaga, tem cheio de candidato para essas vagas aí que possam surgir com contusões. Tá, então vamos dividir em duas questões. Primeiro, você acha que ele deveria ir ou não? E você acha que ele vai ou não? Que ele deveria ou não é uma questão de você ou o Ancelotti? Você Eu escolhe. E levaria o Neymar. Eu levaria o levaria. Neymar sob a seguinte condição. Eu ia falar o tio Ney, chamaria ele de tio Ney. Para Tio ele já Ney, dar uma acordada. é, você vai para a Copa, mas você não vai ser titular. Então, se você não gostar disso, já me fala agora que eu nem te levo. Você Certo. não será titular e eu posso usar você em determinados jogos. Você vai ser o cara do banco, pode coordenar os pokers, pode coordenar as festas, mas você é uma referência e tal, mas você não tem condições de ser titular. Então, vou te usar, né? Será usado à medida Com que, essa que seja ressalva. necessário. Eu Certo. levaria com essa ressalva. Eu, né? Porque você vai levar 26, não custa nada levar o cara. Sim, São 26, meu. Leva o Neymar, entendeu? também acho. Agora, eu entenderei se
se ele não levar. Eu acho que ele não vai levar. Porque ele não tá jogando nada. Entendeu? Bom, vamos ver. O Márcio, eu já sei qual é a posição dele, mas vamos lá. Márcio, leva o Neymar ou não leva o Neymar? Você tem um passado de atleta performático, né? Mostrou ao Brasil no vôlei amador todas as suas qualidades e é amante do futebol. Tinha um boné aí do Grêmio antes da gente começar, não sei o que você fez com ele, tem só a caneca, você tá de azul. Quero saber o seguinte: nós temos aqui o Márcio Ancelotti. O Márcio Ancelotti leva ou não leva o Neymar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E não leva só Porque, pela perfil dele, pela performance dele, por que não, não levar o Neymar? o problema é o seguinte: a ideia de levar o Neymar para ficar no banco cria uma pressão sobre quem está jogando absurda, sem necessidade. Pô, sem o cara estar aí, lá naquele amistoso contra a França, a galera começou a gritar Neymar, Neymar, Neymar. Segundo, vai contra toda a filosofia que o Ancelotti adotou desde o primeiro jogo. Ele busca quem está melhor e tal. Terceiro, Neymar não é um cara de grupo. Neymar é um cara que divide, é um cara complicado de lidar e tal. Como eu digo, entre levar o Neymar e levar o Zico, leva o Zico. Pronto. O Zico é legal, o Zico é um líder, o Zico é um cara que é único e tal. Agora, o Neymar vai criar problema, não vai ser legal. Eu não levar. E, last but surely not the least, ele não está jogando porra nenhuma. Então, seria assim uma inversão de valores completa levar o Neymar, na minha visão. Ainda tem alguns jogos para ele jogar? Tem. Mas aí é aquele troço que o Vitor falou. Né? Se ele bater uma falta na trave, tem que levar para a Copa. Né? Se fizesse o gol, era gênio. Pô, uma falta dali, coitado. Eu já fiz gol de falta em pelada. Pô, então, quer dizer, dali até eu, de vez em quando, acerto uma. Então, né? Quer dizer, porque o que ele está jogando não justifica. E os chiliques e os pitis que ele dá em campo, né, não ajudam em nada. Então, eu não levaria. Até para Bom, não dar então ideia. Porque eu vou se passar. perder, só fechando, se perder, ele vai ser crucificado, levando ou não levando o Neymar. Então, se é para ser crucificado, seja crucificado com as suas ideias. Desde o início, a ideia dele nunca foi levar o Neymar. Na Bom, seleção brasileira, nós tivemos duas situações, né? Com o Parreira e o Zagallo, eles insistiam na de 94 até o final em não convocar o Romário para as eliminatórias, e quando deu a merda, convocaram. Mas o Neymar, o Romário vinha praticando futebol em altíssimo nível. Tava Na voando, Copa né? de tá voando. E na Copa de 2010, muita gente criticou o Dunga para levar o Neymar e o Ganso, que já despontavam, e ele argumentou ali a pouca experiência de ambos, né? Então Na temos verdade, o os, Dunga em 2010 não levou o Ronaldinho, né? Ronaldinho Inclusive, Gaúcho. E estava exatamente. bem, não estava É, mal, né? inclusive Faltou um craque ali naquele time. tem minha diquinha aí que passa por aí, né? Ah, E é. nós temos dois extremos. E você, Nora? Você é a Nora Ancelotti. Leva ou não leva o Neymar? Então, eu acho que ele, pelo menos ideologicamente, eu acho que ele não levaria. Mas eu sempre fico com um pouco de receio de pressões de patrocinadores e de outras coisas. Então, assim, acho que é capaz ele ia acabar levando. Mas eu Mas a tenho a Nora impressão que Ancelotti ele. levava ou não? Então, eu não levaria. Eu diria, não, não vou convocar tudo. Mas você acha Mas que o Ancelotti vai levar? acho que vai levar por pressões externas, de patrocinadores e de coisas assim. Tá? Mas aí já é Bom, minha teoria da conspiração em e eu funcionamento. aqui, e eu aqui lançar a cisânia, Marcello Ancelotti. Marcelo Ancelotti, vou lançar a cisânia no grupo, né? Praticamente vou declarar uma guerra civil, porque eu vou Ah, ousar discordar do voto do nosso decano. Cara, o que que eu penso? O Neymar, num grupo, vamos pensar ali, vai, no Paris Saint-Germain, no Barcelona e tal, né? Eu acho que ele pode gerar problema. As seleções brasileiras sempre tiveram seus presidentes, né? O Ronaldo Fenômeno, o Pelé. Então eu acho que o Neymar na seleção
ele convocado, ele vai ter uma ascendência sobre o grupo, na minha opinião, que ele não vai dividir o grupo. Ele é o presidente, ele é uma unanimidade entre os jogadores. Os jogadores, alguns vão estar felizes de estar jogando com um ídolo deles. Não que eu acho que ele seja o cara mais legal do mundo, não que eu acho que... Eu não gostaria de ter ele para ser meu genro, tá? Talvez nem para comer uma pizza em casa. Mas eu acho que não teria essa ascendência ruim sobre o grupo. De fato, ele não está jogando nada, mas ele é craque. Ele é craque. E eu acho que uma Copa, numa competição de 7 jogos, se ele tiver um tempinho para melhorar um 8 pouco, dessa vez. se ele tiver 8, é verdade. Se ele tiver um tempinho para melhorar um pouquinho, porque assim, nós já tivemos, vamos pegar o exemplo da Copa de 94, né? Que nós começamos lá com o Raí titular e o Raí perdeu a posição durante a Copa, né? Então, pô, você chegar numa Copa do Mundo em que talvez no primeiro ou segundo jogo você não precise usar o Neymar, que ele tem um tempo maior de recuperação, que a cabeça dele tenha focada, podendo levar 26 jogadores, cara, sim. Eu lembro do Maradona lá, de cadeira de roda, colocando o Canidia na cara do gol. Putz, o Maradona era muito melhor que o Neymar? Era muito melhor que o Neymar, mas é craque. Concorda que eles estão num patamar ali acima do bem e do mal? Então, assim, o cara se querendo, se propondo a jogar, mesmo ele não estando na sua melhor forma, eu acho que ele é uma peça que pode fazer parte de um arsenal. Marcelo, você acha que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? Chance zero. Aliás, não faço a menor ideia. Acho que nunca me lembro de uma Copa do Mundo que às vésperas da Copa do Mundo não tivesse um palpite. Eu acho que, sei lá, a Alemanha vai ganhar. Não, para mim, totalmente aberto. Não vi nada em momento algum de nenhuma seleção que chamasse muita atenção e destoasse, sinceramente falando. Então, para mim, está totalmente aberto. Não, França e Espanha estão acima das demais. não acho que estão disparadamente acima das demais, sincero e Não, francamente falando. disparadamente não, mas estão em outra prateleira. Não sei, eu tenho lá minhas dúvidas. Enfim, vamos ver. Então, fechando aqui a Não, nossa mas não votação. acho que se o Brasil jogar bem e tal, eu acho que ele pode chegar. Né? Acho O que Brasil só tem o falta. peso da camisa, é um campeonato de mata-mata. Em 94, quem diria que nós seríamos campeões, né? O time saiu daqui super vaiado e talvez isso tenha unido o grupo e de alguma maneira tenha feito uma diferença. A única Copa do Mundo que foi disputada nos pênaltis, né? E precisamos contar, graças a Deus, né? Com o Bad isolando uma bola numa disputa de Copa do Mundo, um craque como ele, realmente a gente tinha que ganhar aquela Copa de qualquer jeito, não tinha como não ganhar aquela Copa. O Branco fazer aquele gol lá contra a Holanda, né? Passa ali. Né? Então, assim, tinha que ser. Mas eu, sinceramente, vou assistir a Copa como se estivesse assistindo um campeonato qualquer, sem expectativa nenhuma. E, puta, se o Brasil ganhar, vai ser a maior surpresa do mundo. Pode ser que isso já seja um claro sinal da minha rabugice, né? Dessa rabugice que vem com a idade e tal. E eu vá ser um tremendo rabugento, porque eu também já não sinto a mesma paixão pela seleção. E o Vitor diz que a molecada sente. É um Então, rabugento. É, pode ser tô não. Tenho certeza que sim. eu tenho essa rabugice, mas eu levaria o Neymar. Bom, encerramos aqui os temas, vamos naquela rodada de bola dentro, bola fora e Então, dicas. então ficou 2-2, hein, entre levar o Neymar e não levar. Eu levaria Está também. empatado. Na verdade, não está empatado, porque o Marcelo não está aqui, mas ele tem direito a voto. Ele mandou o voto dele por escrito, Ele não está aqui levaria, ficou comigo. 3-2. E fazendo aqui um resumo do voto que ele mandou por escrito, ele usa aqui algumas palavras de baixo calão, que eu vou poupar aqui, mas lendo o voto dele aqui, o resultado final é que ele não levaria o Neymar. Então, se dependesse de tudo um pouco o show na totalidade de seus membros, por 3 votos a 2, talvez caiba aí recurso, embargos infringentes, a gente nunca sabe, né? Alguma erro processual, mas a princípio o Neymar não iria se dependesse de mim e do Vitor iria, mas dependendo da Nora, do Márcio e do meu xará, que eu nem sei se ele deveria se declarar incompetente para o voto, porque uma vez que é Santista e está sofrendo, talvez ele não tenha a parcialidade necessária para votar. Mas, enfim, a votação é para o Neymar não ir e vamos embora. E, bom, hoje é dia de bola dentro, bola fora e dica, estou cheio de dica. Mas vamos lá, Márcio, qual que é a sua bola dentro, qual é a sua bola fora e qual é a sua dica? Bom, é, bola dentro, eu sei que ninguém vai achar isso, mas eu achei, eu tenho uma interpretação, foi o Gilmar Mendes falar mal do sotaque e da forma de se expressar do Zema.
Tem uma Primeiro, leitura aí. mostrou desespero. Ele está desesperado, ou seja, os caras estão desesperados. O cara criticar, né? Um cara que apoia o Lula reclamar da forma de se expressar do Zema, realmente é porque ele está desesperado, ele está totalmente desesperado. Para mim, escancarou, quer dizer, o cara está desesperado mesmo, né? Eles estão sentindo, a água está subindo e eu tive uma visão bem positiva disso aí. Diz, olha, o cara está tão ferrado que chegou a esse ponto de baixaria. Quer dizer, o cara esqueceu que é ministro do Supremo, o cara esqueceu de tudo. Não, ó, aquele cara bateu em mim, eu vou chutar ele, coisa e tal. Essa e outras, né? Dele dizer que ia trocar favores com o Zema, que o Zema deve um favor para ele, aquela É o coisa. fim do mundo. Os caras estão desesperados, os caras estão Verdade. desesperados. Para mim, foi uma bola dentro, não foi fora. A bola Bola fora que eu fora. vou dizer, ué, a bola fora que eu vou falar como eu sou gremista, né, eu acompanho alguns blogs lá, alguns influencers lá de futebol lá do Sul. E esses dias, eu não me lembro, em 74 anos de vida, dos dois times do Sul estarem numa pindaíba como estão agora. Sempre tinha um bem e o outro mal. Agora os dois estão, e não começou ontem, o ano passado, o Internacional salvou do rebaixamento na última rodada, por combinação de resultado, e o Grêmio ficou felizinho porque fez 5 pontos a mais. Quer dizer, então, realmente está tudo uma draga no futebol há muito tempo. E aí apareceu um sujeito lá e me impressionou a quantidade de pessoas que concordavam com ele, que o cara disse que o problema é que os gaúchos estão abandonando as suas tradições e que o Estado se tornou bolsonarista. Nossa. Não, Puta que pariu, essa é legal pra caralho. Não, me impressionou o número de pessoas que acharam que o cara está certo, que o fato do Rio Grande do Sul ter aderido à extrema-direita estaria influenciando. Aí eu cheguei a redigir, eu acho que o cara cortou. Cara, se você for misturar uma coisa com a outra, a melhor seleção da história, e eu vi todas, foi formada onde? No governo Médici, no pior da ditadura, que foi a seleção de 70. Segundo, não sei se vocês já fizeram essa conta. A última Copa que o Brasil ganhou foi no ano em que o PT tomou o poder no ano seguinte, ganhou a eleição, tomou o poder, enfim. Foi em 2002. FHC era o presidente. De sim. lá para cá, todas as Copas, o PT. Aí você vai dizer, não, mas em 2022 era o Bolsonaro. Não, não era, porque a Copa foi em dezembro e o Lula já tinha sido eleito. Então, todas as Copas sob a égide do PT, o Brasil perdeu. Vai Então, perder essa também. o seu Então, argumento sobre o futebol gaúcho e a influência bolsonarista ganhou, tem muito mais consistência, né? Os números falam muito mais a seu favor que ao contrário. E qual que é a dica, Márcio? não, não tem dica. Não tem dica. Segue o jogo. E você, Nora? Bola dentro, bola fora e dica. Bom, dica, uma série, uma única temporada, dá uns 10 capítulos mais ou menos, foi até bastante premiada agora, chama DTF St. Louis. É uma série muito estranha, por algum motivo estranhíssimo, está definida como comédia, e é uma coisa pungente de cortar os pulsos, tá? Mas excelente, com um ótimo Jason Bateman e um outro ator agora que eu esqueci, mas é uma história muito interessante, tudo vale muito, muito a pena. Mas você tem que encarar quando você estiver com nada de deprê, não, porque é pesada. Vale muito, muito a pena. Bola dentro. A entrevista da Renata Lopretti com o Gilmar Mendes ontem no Jornal da Globo. Excelente. A gente já sabe, tá? Eu já entrevistei o Maluf, inclusive, até no começo da minha profissão, quando eu me achava assim super. Aliás, eu me achava, não, eu era super combativa e você não consegue arrancar respostas de pessoas assim, tá? Mas as perguntas delas foram excelentes, tá? Inclusive os contrapontos. Às vezes que ele tentou falar, não, porque a The Economist foi contra. Ah, mas ela já escreveu a favor do Supremo. Aí ela falou, sim, faz anos disso, quando, blá, blá, blá. Ótima. Realmente ela Só uma. praticou jornalismo, né? Exatamente. A única Você viu coisa. o close na reação dele? Hã? Você já chegou a ver o vídeo com o close na reação do Gilmar Mendes enquanto ela Vê, falava? Os vê. Fazia tiques. 5 bens só. Ah.
Claro, Agora, a única coisa que, assim, eu, do ponto de vista, e aí, inclusive, tem um pouco de neurolinguística, ela faz todas as perguntas, o senhor não acha que. Aí você já induz, você já está dando a deixa para o entrevistado falar o não, tá? Só isso que eu corrigiria, mas as perguntas excelentes, a entrevista foi Então, muito bola boa. dentro para Renata Lopretti. Bola Isso, fora. e bola fora pro Trump, que quer tirar o Irã da Copa do Mundo e colocar a Itália no lugar do Irã. Não sei se vocês viram essa. Ele falou com o Fantino também. O Fantino, claro, achou que era ridículo. A própria Itália está achando que é ridículo, porque os italianos estão dizendo assim: nós não nos classificamos, não faz o menor sentido que nos coloquem. É, fica uma coisa Então, até assim, meio de esmola, né? Não classificou, não então, aí classificou. é Chora humilhante, né? aí, chora na cama que é lugar quente e se embora, né? Não, mas gente, é ridículo demais, tá? Eu já, E a eu já nem dica? dou Mas o conta de tanta Trump coisa. não cansa de passar vergonha. É É, impressionante. E tá? a Essas dica? três. Então. A dica foi o DTF de St. Louis, essa série no Ah, é Amazon verdade, Prime, perdão. com Jason Bateman. Mas excelente, tá? Realmente E vale você, muito, Vitão? muito. Qual que é a sua bola dentro, Bola sua bola dentro, fora e sua dica? bola dentro, Romeu Zema. Bola fora, não, eu entendo a bola dentro reversa do Márcio, mas a minha bola fora é o personagem Gilmar Mendes. Um ser repugnante, e aqui eu faço minhas palavras do ex-colega dele, Barroso. É Né? isso. Que É, eu. aquela pequena frase se eterniza no tempo. E você tem Pitadas alguma de dica? psicopatia. É, Alguma dica? senhorão. E a dica é aquela série espanhola Macho Alfa, está na quinta temporada. E ela consegue se manter num bom nível, né? A forma não se esgota, eles fazem uma sátira muito interessante sobre todas essas conversas contemporâneas de machismo, feminismo. Os caras são muito sutis, assim. E não é um negócio lacrador. Ele tira sarro de tudo. Bom, E, são episódios curtos, então você não se cansa, né? É uma coisa meio comédia, você passar o tempo com alguma leveza. Então fica a boa. dica aí. Quem não viu, são 5 temporadas, a quinta estreou essa semana. Eu entendo a picardia do meu amigo Márcio, a dar bola dentro para o Gilmar Mendes, mas vou fazer coro aqui ao Vitor. Né? O Gilmar Mendes, cada um de nós tem aí um caminho a percorrer nesse plano, né? E eu jamais vou desejar um semelhante meu, mesmo ao Gilmar Mendes, né? Qualquer coisa ruim. Mas eu tenho uma certeza. No dia que ele não fizer mais parte desse plano, o Brasil será um país melhor, né? Eu acho que talvez uma das figuras mais repugnantes do nosso país, de uma arrogância, de uma soberba absurda, criticar a forma simples, direta, clara, né? Não muito, não rebuscada do Zema, é criticar 90% dos brasileiros, né? Essa forma direta, clara, não erudita, é a forma que o brasileiro se comunica. Então, quando ele. Aquela história, né? Não sei se é o Pedro que fala do Paulo ou o Paulo que fala de Pedro, mas basicamente quando o Pedro fala de Paulo, fala mais de Pedro do que de Paulo, né? Então, quando o Gilmar Mendes critica o Zema, ele fala muito mais de si mesmo, porque quando ele vai criticar o Zema, ele não critica o Zema porque o Zema é desonesto, ele não critica o Zema porque o Zema é corrupto, ele não critica o Zema porque o Zema é incompetente, ele critica o Zema pela forma com a qual ele se expressa, né? Então, isso diz muito sobre o Zema, né? Num país em que a política e a corrupção se misturam, um cara que sai com gol com a tamanha aprovação como a dele, um cara tão bem sucedido na vida privada, vai para a vida pública, sai com uma tremenda aprovação, né? Tendo sido reeleito, e se ao criticá-lo, a crítica é essa, puxa vida, esse é um baita de um diploma que o Gilmar Mendes deu para o Zema, ou mesmo nos pode falar em contrário, né? Quantos episódios envolvendo, né, o Gilmar Mendes coloca sob dúvida a sua qualificação, né, em essência, não estou nem dizendo aqui questão criminal nem nada, para ocupar o papel que ocupa, né? Deplorável. Em alguns momentos rejeitado pelos próprios colegas, né? Como aquele episódio com o Barroso. O Zema, acho que nós temos que saudar a coragem dele, né? As coisas chegaram num ponto tão absurdo que parece que a gente parou com a espiral do silêncio, né? Mas se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente está vivendo uma espiral do silêncio, né? A gente com medo de falar, com medo de ser perseguido. Então, um cara ter a coragem que o Zema está tendo de falar de maneira tão franca, sem escolher palavras,
merece a minha bola dentro. Então, bola fora para o Gilmar Mendes, pelo conjunto da obra, mas especialmente pelas últimas manifestações, bola dentro pela bravura, pela coragem do Zema, que ao menos no primeiro turno terá meu voto. E as minhas dicas é o seguinte: passei uma semana em Buenos Aires, estou apaixonado, já tive algumas vezes por lá, mas essa, sem sombra de dúvida, foi a melhor das vezes, né? A cidade limpa, a cidade viva, os parques lembrando muito, né, aquele ambiente londrino. Então, poxa vida, eu moraria ali na Regoleta, em Palermo, com o pé nas costas, né? Parece que tem ali um ar mais europeu, né? A nossa cidade é tudo muito novo, a gente não tem mais aquele apreço pelo belo, pelo clássico. Então, até essa, vamos dizer assim, essa idade madura de Buenos Aires, né? Parece São Paulo parece uma cidade mais jovem, né? Mais renovada. Então, eu tô encantado. E as minhas dicas vão lá por Buenos Aires. A primeira foi quase que uma obra do acaso. Um lugar chama-se, é engraçado, porque chama-se Vive Café, e o destaque é por ser uma cafeteria que tem uma variedade de cafés colombianos. Eu não gosto de café, mas a Thelma mandou dar o seguinte recado: diz que é um café doce, um café leve, imperdível. Prova disso é que nós voltamos nessa cafeteria nessa semana que a gente esteve lá 3 vezes. Então, Vive Café fica em Chacarita, é isso? Chacarita. Chacarita, né? Chacarita. Onde tem o Chacarita. cemitério. Ah. Exatamente. Então, vale muito a pena esse café. O restaurante eu destacaria ali em San Telmo, tem o El Desnível, né? Eu cometi um erro estratégico, né? Eu fui de domingo a domingo que não me permitiu ir a San Telmo em domingo. Mas sem pretender, acabei acertando porque acabei deixando para ir San Telmo no sábado, que surpreendentemente também estava bem movimentado. Então, para quem quer ir para um lugar que tenha movimento, mas que não seja aquela muvuca insuportável, San Telmo em sábado é uma dica, e El Desnível é um restaurante muito bom que tem por lá. E por fim, a sorveteria Cadore, né? Tá entre as 5 melhores sorveterias do mundo. É uma E estava portinha, aberta? estava Estava aberta, aberta? estava aberta. Ah, eu fui o ano passado, estava em reformas, e só É, tem uma. é uma Só tem uma na portinha, cidade só tem inteira. uma, é uma portinha, você pede ali no balcão e senta numa bancada, mas espetacular. As dicas, tem 3 dicas aí de vídeo. Primeiro, o documentário do Ronaldinho, muito legal, vale muito a pena ver, recapitula toda a carreira dele, e se alguém um dia conseguiu esquecer o quanto o Ronaldinho jogava bola, pelo amor de Deus, esse documentário é para quem ama futebol, é imperdível, né? É Em qual sensacional. streaming? Qual streaming? Netflix. Netflix. Ah, É, uma dica de filme, levem a caixinha de lenço de papel para assistir, né? Que é uma história de redenção de uma família que migra da Austrália quebrada para os Estados Unidos, e tem ali também um viés muito religioso nesse processo. Chama Uma Canção de Gratidão, é uma história verídica de uma família small bone que sai da Austrália e vai para os Estados Unidos com a mão na frente e atrás, e, bom, uma história emocionante. E por fim, Nora, se você não viu, especialmente você, bom, tem aqui, esse Guillermo Francella maravilhoso. puta que pariu, Ele é ótimo. e nós ficamos arrasados, eu e a Thelma, porque ele está tendo aquela. Ele tá interpretando aquela peça, Muito Além do Jardim, né? Depois do Hum. Jardim, que foi eternizada pelo fantástico. Oh, meu Peter Deus. Sellers. Peter Sellers, né? E ele está fazendo esse papel, uma pena. Cheguei lá, estava esgotado. Mas tem uma série que ele é o protagonista chamada O Zelador. Hum. Puta que eu pariu, Disney. É espetacular. Assistam essa série, porque tem humor, nossa, é demais, cara. Esse cara é sensacional, o roteiro é ótimo. São 3 temporadas, a gente está acabando a primeira e assistindo, correndo para assistir o próximo episódio. Aliás, acabando a gravação aqui, vai ser o que muito provavelmente iremos fazer. Bom, então é isso. Chegamos ao final do nosso encontro 238. Infelizmente, dessa vez sem o nosso Marcelo, né? O filhinho dele sofreu um pequeno acidente doméstico, mas a gente já sabe que está tudo certo. E semana que vem estamos de volta aqui, Fazer obviamente, um contando com a breve presença do meu desafio. xará. Pode Um falar, breve desafio. pode falar. Vamos supor que cada um tem só 10 segundos. Vai ser na lata. Tá. Digamos que sejamos imbuídos do poder divino de mandar embora um e somente um ministro do STF. Para mim, Temos 10 segundos para escolher. Gilmar Mendes sem pensar, você, Márcio. Gilmar Mendes. Também. Gilmar Também. Mendes. É isso aí. O Eu, resto a eu, gente eu, resolve, mas esse aí seria Mas, bom. mas eu ia pedir para o gênio da lâmpada que me permitisse mandar mais uns 4, pelo menos. É.
Não, mas isso aí é uma unidade. A meu ver, o pior dos brasileiros. Mas, enfim, né? E sei lá se isso me custa. A nossa sorte é que ninguém vê o que a gente fala aqui, então a gente pode falar com o que for, que não vai dar merda. Mas, putz, o pior dos brasileiros. Mas é isso aí, meus amigos. Sempre bom encontrar vocês. Até semana que vem. Já Um fiz essa abração. enquete 2 vezes, em 2 momentos diferentes. Faz É, bastante tempo. Ele ganhou as duas, é isso aí. lá no Facebook. É uma É. Tá. unidade, uma É. Se eu unanimidade. fizer Fiquem de com. novo, eu não sei se ele ganha, porque ele tem concorrência acirradíssima. Ah, mas ele, O ele, é, Alexandre ele é o Moraes Clóvis. é uma concorrência Nessas forte. votações, ele é o Clóvis Bornai, ele é o concurso. O Clóvis Bornai do STF. Um abração, gente. Beijos. Valeu. Valeu, Tchau. valeu.